A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui no livro, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, no capítulo 1, fala sobre a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Vamos mencionar as 14 primeiras gerações, a partir do versículo 2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Então nós vemos aqui presentes na genealogia do Senhor Jesus, segundo Mateus, nós vemos duas pessoas onde nós percebemos a graça de Deus sobre a vida delas. Primeiro, Raabe era uma prostituta de Jericó que agiu por fé, não entregando os espias. E outra, Ruth, uma moabita, que casou-se com um israelita, um filho de Elimeleque, né? E voltou com Noemi depois da morte do seu esposo. Né? Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. Ruth ficou viúva de um desses filhos de Noemi, mas não deixou Noemi. Né? O nome Ruth significa amizade. A gente observa a amizade dessa moça pela sua sogra. E com isso Deus a recompensou, aceitando-a no meio do seu povo, e dela descende o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus pertence à linhagem humana do Senhor Jesus passa por Davi, no caso, neto de Ruth e de Boaz. Né? Nós vemos, por outro lado, a honra desse homem, Boaz, né? Nós vemos como Deus agiu através da sua vida, né? E fez com que ele resgatasse, não deixasse a família de Noemi sem herança na face da terra, depois da morte do seu esposo e dos seus 2 filhos. Né? Não deixou Noemi à própria sorte. Ele a resgatou e juntamente com ela resgatou Ruth, a qual desde o início ele simpatizou bastante, porque via a devoção, via a fidelidade, via a amizade daquela moça pela sua parenta Noemi. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça. Podemos perceber a Tua graça, Deus. Podemos perceber a Tua graça através da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que se dispõem, Pai Santo, a obedecê-lo, Deus, a estar em fidelidade e comunhão contigo, Tu o trazes para o Teu seio. Muito obrigado, Deus. Assim aconteceu com todos nós. É claro que a Tua graça nunca faltou à humanidade que está aí. Desde o princípio, a Tua graça paira sobre as vidas de todos os seres humanos. Pairou sobre a vida de Adão e Eva. Tu não os deixaste saírem nus do Éden, Pai Santo. Eles saíram vestidos. O Senhor deu capacidade para que eles dominassem de fato, através do suor do rosto de Adão, de Adão. Tu mantivestes aquela família, Eva, os seus filhos, as suas filhas, sei lá quantas pessoas. Mas Tu és fiel, Pai Santo. Muito obrigado, Deus. Através da Tua graça chegou a nós a salvação, a vida eterna. Através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, feito em nosso lugar, Pai. Nós não merecíamos tal grande ato de misericórdia. Nós não merecíamos tão grande ato de graça. Muito obrigado, Pai. Que nesta noite Tu fales aquilo que eu agrado. Eis-nos aqui. Usa-nos, Deus, segundo a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor. E tudo que nós fizermos aqui glorifica, honra e louva o Teu santo e bendito nome. Pelo Teu grande amor, o qual nós podemos sentir. Pelos Teus cuidados para com as nossas vidas, para com as pessoas que Tu nos confiastes. Ó Deus, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, a glorificar, honrar e louvar o Teu nome em nossas vidas e através das nossas vidas, Deus.
que nós não percamos as oportunidades, que nós andemos diligentemente, sendo inspirados por Ti, através do Teu Santo e Doce Espírito, que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Perdoa, Deus, os pecados que temos cometido contra Ti, por palavras, por pensamentos, por ações e por omissões. Que nós em tudo façamos, tudo que nós façamos como para o Senhor, com diligência, com todo cuidado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pois é, nós vemos no livro de Ruth uma história belíssima, né? Uma história de rendição, uma história de resgate, uma história que nos demonstra a graça de Deus, nos demonstra a sua fidelidade, a sua bondade, a sua benevolência. Prova. Israel, desde o Velho Testamento, né? Hoje nós somos o Israel celestial, mas Deus tem cuidado do seu povo, Ele escolheu um povo e desde os tempos mais remotos, Ele tem cuidado do homem, Ele tem cuidado do seu povo na face da terra. Nós vemos aqui no livro de Ruth que a família de Elimeleque foi morar em Moabe por conta de uma fome que assolava aquela região e era comum essa peregrinação, né, de um lugar para outro ali na Palestina por conta de momentos difíceis. Não se fala o motivo que fez com que o motivo dessa seca, né, dessa fome, dessa escassez, que fez com que Elimeleque saísse de Belém de Judá e fosse para a terra de Moabe. Levou consigo sua mulher Noemi e seus 2 filhos. E os seus 2 filhos, Malom e Quilom. Mas aí aconteceu alguns imprevistos. Elimeleque morreu, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Que características essa mulher tinha para atrair tanto a afetividade das suas noras? Certamente era uma senhora muito sábia, sabia aconselhar as suas noras, soube abraçar as suas noras. Não era proibido o casamento entre um israelita e um moabita, um amonita, um edomita, não era proibido. Mas Deus foi taxativo, dizendo, olha, nenhum moabita fará parte da assembleia até a 10ª geração. Mas o que fez Deus voltar-se de forma tão carinhosa, tão cuidadosa para essa moça Ruth? Certamente Ruth, na sua formação religiosa, ela era politeísta, mas ela aprendeu a amar o Deus de Israel e o povo de Israel através da sua sogra, talvez também através do seu marido, não sei. Não se fala muito sobre a personalidade do seu marido, mas de qualquer sorte nós vemos esse amor que ambas, tanto Orfa quanto Ruth, tinham por Noemi. Quando Noemi soube Moabe, versículo 6 do capítulo 1, que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi. Noemi já era uma senhora. Ela até mesmo menciona aqui, mesmo que naquele dia ela casasse e tivesse filhos, será que aquelas moças iriam esperar que o filho que Noemi tivesse crescesse até pudesse casar? Os filhos, 1 ou 2,
pudessem casar com essas mulheres, com Orfa e com Noemi. Então ela aconselhou, vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Elas eram viúvas, poderiam casar-se novamente. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, olha a afetividade, o amor que as noras nutriam pela sua sogra. Quais características tinha Noemi que atraiu a atenção dessas duas mulheres de povo estrangeiro? Certamente, Noemi era uma mulher devota, fiel a Deus. Certamente, o ensino do Senhor através da vida de Noemi foi atraente àquelas duas moças. Isso serve de lição para todas as senhoras da igreja. E nós vemos recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo para que as mulheres mais velhas saibam ensinar as mais novas na igreja a serem fiéis aos seus maridos, a amá-los, a respeitá-los, a cuidar deles. Mas será que hoje em dia as senhoras da igreja, será que de fato estão desempenhando esse papel? Ou muitas estão se entregando à fofoca, à difamação, à calúnia? Hein? Mas certamente Noemi atraiu a atenção dessas duas jovens, tanto para o seu povo quanto para o seu Deus. Não voltaremos com você para junto de seu povo, elas disseram. Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, por que viriam comigo? Noemi preocupada com o futuro delas. Não preocupadas consigo mesma, mas com o futuro daquelas jovens. E aquelas jovens também preocupadas com Noemi, para que ela não ficasse desamparada. Elas abrindo mão de benefícios próprios para poder cuidarem de Noemi. Abrindo mão dos seus próprios interesses, abrindo mão de uma perspectiva de futuro, naquele momento, para cuidar da sua sogra. A mulher pela qual elas nutriam esse amor. Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Aquilo que eu mencionei há pouco. Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi achava que o Senhor havia causado esses problemas todos para ela. Nós sabemos que nosso Deus é bom, que os pensamentos dele para conosco são pensamentos de paz, não de guerra. Mas houve contratempos na vida de Noemi que serviram para ela amadurecer de certa forma. Talvez nós pudéssemos supor aqui que Elimeleque saiu de Belém, de Judá, que é Efrata, e foi para Moabe sem consultar a Deus. Podemos pensar nisso? Existem mil e uma hipóteses que nós podemos lançar sobre esse infortúnio que alcançou Noemi e a sua família. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Orfa voltou para a casa dos seus pais, refazer a sua vida, Mas Ruth permaneceu com Noemi.
Então Noemi a aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Isso é belíssimo. Essa afirmação de Ruth, essa amabilidade de Ruth, esse amor que Ruth tinha pela sua sogra, deve servir de exemplo para todos nós. Porque nós, naturalmente, nós somos egoístas, né? Somos egoístas, não pensamos tanto na necessidade do outro, pensamos mais em nós mesmos, nos nossos próprios umbigos. Faz parte da natureza decaída do homem, né? Mas Ruth não, Ruth resolveu abrir mão do seu próprio futuro, da sua perspectiva de futuro, para cuidar de Noemi. O interessante é que Deus estava observando. Deus estava observando esse cuidado de Noemi com a sua sogra e a recompensou. De Ruth com a sua sogra e a recompensou. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Prova de amor. Prova de amor semelhante o Senhor Jesus fez por nós. Se deu por nós, para que nós alcançássemos a salvação, a vida eterna. Ele andou, esteve entre nós, andou nesta terra, nos dando um exemplo. Isaías 53 nos mostra como a humanidade via Cristo. Mas quem de fato ele era? Demonstrou-se na sua ressurreição. Quando ele, não somente na sua ressurreição, é claro, mas também pelo que ele realizou, a obra que ele fez aqui na face da terra. Mas a sua ressurreição foi a prova cabal. Foi a prova cabal de que Deus aceitou tudo aquilo que ele fez em nosso lugar. A sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. Paixão, quando se refere a Cristo, é no sentido de que ele não se desviou nem por um momento da sua missão. Mesmo que para aqueles que o acompanhavam, que o ouviam, fosse loucura, fosse sem propósito, não tivesse sentido, não, até os próprios discípulos. Quando ele começou a falar de que ele morreria, mas ressuscitaria, eles ficaram muito tristes. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, né, é a prova disso. Depois da morte do Senhor Jesus, um olhou para o outro e disse: acabou, vamos voltar para a nossa vida. A vida que nós tínhamos acabou. Aquele homem que fazia aquelas maravilhas morreu. Mas o Senhor Jesus sabia o que estava fazendo. Ele deu a sua vida na certeza que iria tomá-la de volta. Tudo ele fez com um propósito, com um sentido. Ele não morreu em vão, assim como não morreram em vão todos os heróis da fé que nós conhecemos, que estão registrados aqui, não morreram em vão. O escritor aos Hebreus diz, né, que eles procuravam uma pátria. E a pátria que eles procuravam, nós sabemos, não é deste mundo. Quantos morrem em países intolerantes à nossa fé? São decapitados, são fuzilados,
Quantos? Mas não negam a sua fé. Sabe por quê? Porque eles têm a convicção. Tem a convicção da salvação da vida eterna. Essa convicção nós também devemos ter. Deve ser gerada em nós essa convicção, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então nós vemos essa declaração de Ruth para com a sua sogra Noemi. E no versículo 18, capítulo 1, diz assim: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Não adiantava insistir. Ruth estava decidida a seguir Noemi para onde quer que ela fosse. Então prosseguiram as duas, voltaram para Belém. O povo ficou alvoroçado por causa delas, né? Uns diziam: será que é Noemi? Né? As perguntavam. E ela dizia: não me chamem de Noemi. Noemi quer dizer agradável, né? E de fato Noemi era muito agradável, né? As suas noras provam isso. Não me chamem Noemi. É claro que Noemi estava magoada, Noemi estava abatida, aflita, por tudo que passou. Não me chamem Noemi. Muito ferida Noemi estava. Melhor que me chamem de Mara, amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Estava muito ferida, né? Pelo que tinha acontecido, pelas circunstâncias. Mas Deus, no final da vida de Noemi, deu esperança. Esperança através de um menino que ela passou a ter no colo, a cuidar. Esse menino veio através do resgate dela, de Ruth, através de Boaz, um homem muito íntegro, honrado, um homem que gozava de boa reputação. E era um homem, nós podemos observar, extremamente bondoso, um homem dadivoso. Daqui a pouco a gente observa isso. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada, né? Primavera, por volta de março, abril. Aí Noemi, no capítulo 2, Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico, influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Valente, corajoso, honrado, íntegro, né? A gente pode observar isso. A palavra de Deus, né? O Espírito Santo nos mostra a honradez deste homem. Né? E deixando Ruth, sua sogra acomodada, ela disse: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E Noemi disse: vá, minha filha. Então ela foi e começou a recolher espigas. Isso foi determinação de Deus. Deus determinou esse cuidado, né? De que quando se fizesse a colheita, aqueles que faziam as colheitas não tirassem tudo, né? Olha, só para a gente observar aquilo que eu mencionei, a questão da proibição, né, de Deus, de que um moabita não poderia fazer parte da Assembleia do Senhor até a 10ª geração, está por exemplo, em Deuteronômio, e há em outros lugares, mas em Deuteronômio 23, versículo 3, fala sobre isso. E quanto ao fato de, durante a colheita, não se recolher tudo das árvores, né, e aquilo que caísse, deixasse para que as viúvas, os órfãos, as pessoas necessitadas pudessem se alimentar
daquilo que foi deixado quando os coletores passavam, né? Está no capítulo 24, por exemplo, no capítulo 24 de Deuteronômio, quando diz: quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito, por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Responsabilidade social de cada israelita. Deus observava de perto. Todo israelita tinha obrigações para com o seu povo e para com aqueles que eram agregados ao seu povo, né, os estrangeiros. E tinha também esse cuidado com os órfãos, tinham esse cuidado com as viúvas, pessoas desamparadas, pessoas que necessitavam desse apoio, né? E foi isso que Ruth saiu na perspectiva de obter essas espigas, não é? Esse trigo, esses grãos de trigo e o que ela pudesse recolher para trazer para a sua alimentação e para a alimentação de Noemi. Então, casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Está no capítulo 2, no finalzinho do versículo 3. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os cefeiros. O Senhor esteja com vocês. Isso aqui é bem interessante, porque não tem nenhum outro lugar da Bíblia, né? A não ser no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus adentra o lugar depois de ressuscitar, né? A paz seja convosco. É uma saudação, né? Que havia, está presente aqui no livro de Ruth, né? E a gente não observa isso nos demais livros, esse tipo de saudação, né? Eles responderam: o Senhor te abençoe. Os cefeiros responderam a Boaz. Boaz perguntou ao capataz dos cefeiros: a quem pertence aquela moça? De quem ela é filha? De quem ela é esposa? Essa foi a pergunta de Boaz. O capataz respondeu: uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os cefeiros. Ali nasceu uma admiração de Boaz por Ruth. Essa admiração virou amor. É claro que Boaz sabia que Noemi havia voltado com a moça moabita, que era sua nora. O povo mencionou a Boaz o cuidado que essa moça tinha com a sua sogra. Então, Boaz viu nesta moça a virtuosidade de uma mulher que poderia ajudá-lo, que poderia acompanhá-lo, que poderia ser a sua adjuntora. Não é? Certamente, Boaz era muito mais velho do que Ruth, né? Mas isso não impediu que germinasse no coração de ambos esse amor, essa admiração. Não é? Ruth também via a bondade, a benevolência de Boaz e o admirou. O amor foi frutificando através da admiração, através do respeito. Ela pediu para recolher e juntar espigas entre os feixes após ser feito. Ela chegou cedo e está em pé até agora, disse o capataz a Boaz. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha. Não é isso que o Senhor Jesus fez conosco?
esse cuidado de Cristo é perceptível. A gente observa isso através dos evangelhos, de como ele como ele lidava com as várias situações, como ele cuidava daqueles que estavam ao seu redor, alimentando, dando o alimento que nenhum poderia dar, porque ele é o próprio pão que desceu do céu, o alimento espiritual, o alimento que gerava a verdadeira vida, o alimento que trazia a salvação, que trazia a vida eterna. Então Boaz falou a Ruth: ouça bem, minha filha. A questão também da relação, o Senhor Jesus como noivo e a sua igreja como a noiva. Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Boaz certamente viu a beleza de Ruth. E para ela não ser molestada em outros lugares, ele preferiu que ela ficasse com as suas servas, porque ele poderia cuidar dela. Poderia livrá-la de alguma violência, coisa desse tipo. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Então, cuidado. O cuidado quanto à dignidade da pessoa. Cuidado de Boaz para com a integridade física, também a integridade física de Ruth. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Ela percebeu a benevolência de Boaz. Boaz respondeu: contaram-me tudo. A virtuosidade de Ruth atraiu a atenção daquele homem que desfrutava também de virtudes, de generosidade, de bondade, de cuidado para com aqueles a quem o Senhor confiava. Boaz via que tudo o que ele pudesse fazer, ele devia fazer como para o Senhor. Devia fazer, porque o Deus de Israel o havia abençoado. E porque o Deus de Israel o abençoou, ele retribuía esse favor, promovendo o bem-estar. A forma com que ele falava com os seus ceifeiros, com o capataz, com as suas servas, a forma com que ele se dirigiu a Ruth. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal. Se despojou dos seus próprios interesses. E foi cuidar daquela que precisava dos seus cuidados. Para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Veio buscar refúgio no lugar certo. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. E eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pega um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Boaz agiu com gentileza para com Ruth. Retribuição de Deus. Tratamento de Deus. Recompensa de Deus. Para aquela que se empenhou tanto pela sua sogra, pelo bem-estar da sua sogra, pelo bem-estar de uma pessoa que ela aprendeu a amar, aprendeu a respeitar, que nunca iria desamparar. Quando ela se levantou para colher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para elas algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolham e não as impeçam. Noemi
Noemi ficou maravilhada quando Ruth chegou, trazendo aqueles mantimentos todos. E assim, Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido. Quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição, ela teve o cuidado de guardar. Ela se alimentou, ela teve mais do que ela necessitava, ela guardou para a sua sogra. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com que trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. É alguém que de fato pode nos tirar dessa situação. É alguém que pode casar-se com você. Noemi pensando como poderia aquilo beneficiar de várias formas a Ruth. Ele pode casar-se com você e lhe dar descendência. E com isso a minha descendência será lembrada através da descendência que Boaz pode lhe dar. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth. Noemi, uma mulher experiente, percebeu que Boaz havia se interessado por Ruth. É melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para colher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo e continuou morando com a sua sogra. Então, na eira de Boaz, aqui no capítulo 3, aí a gente observa Noemi aconselhando Ruth de tal maneira que ela pudesse, de fato, chamar a atenção de forma mais sucinta, mais precisa, a atenção de Boaz. Ela disse: lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Era um procedimento para que Boaz percebesse que Ruth já o tinha como seu resgatador. Não somente Ruth, mas Noemi. Respondeu: farei tudo o que você está me dizendo. Ruth confiou nos conselhos da sua sogra. Que alguém até poderia dizer: mas Noemi está oferecendo Ruth a Boaz. Não é isso. Eram procedimentos naquela época, costumes, para que uma moça pudesse deixar claro que estava disposta a se casar com aquele outro, que precisava da cobertura em todos os sentidos daquele outro, que era o que Noemi e Ruth precisavam. Então ela desceu para ele e fez tudo o que a sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ela observou onde ele deitou, descobriu os seus pés, sei, talvez, para dar aquele friozinho e ele acordar, perceber que ela estava ali por perto, e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou, assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Ele perguntou: quem é você? Ela disse: sou Ruth, sua serva. Estenda a sua capa, me acolha, case-se comigo. Me dá essa segurança de poder desfrutar da sua companhia, desse relacionamento conjugal. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ela foi no ponto certo. Boaz respondeu: o Senhor abençoe minha filha. Boaz se sentiu lisonjeado, Aquela jovem, muito mais jovem do que ele, bonita,
poderia ter escolhido outro homem, né? Porque esse alvoroço que a volta de Noemi e Ruth causou em Belém também era por conta da beleza daquela moça que estava chegando. Certamente os homens ficaram interessados, né? Mas ela resolveu, porque Boaz gerou nela essa certeza, essa segurança, essa certeza de que ele iria cuidar bem. E estava sobre ele também esse dever, ela sabia disso. Noemi a havia alertado sobre o dever de Boaz. Esse dever social, não só de resgatá-la no que diz respeito ao reobter as propriedades que era de Elimeleque. É claro que essas propriedades não podiam ser de Noemi, porque a mulher não podia receber herança desse sentido. Mas a herança da família de Noemi passaria para as mãos de um dos seus descendentes. E isso era deveras importante, né? Fundamental. E também havia a responsabilidade de Boaz em relação ao levirato, para que a descendência de Elimeleque, através do seu filho, esposo de Ruth, se perpetuasse no meio da sua família. Então Boaz tinha essas responsabilidades sobre si e ele não abriu mão. Ele assumiu as responsabilidades. Ele assumiu as responsabilidades de resgatador. Ele agiu conforme a lei. Aquilo que o Senhor nos confia. Aquela responsabilidade que o Senhor tem posto em nossas mãos. Nós não podemos ser negligentes. Mesmo que vá ao encontro dos nossos interesses particulares. Nós devemos arcar com as responsabilidades. Boaz não abriu mão, mas Boaz sabia que tinha um outro resgatador que tinha mais direito, talvez por ter parentesco mais próximo com Elimeleque do que ele. Havia um resgatador antes dele, porque o resgatador, na questão de aproximação, de grau de parentesco com a família daquele que seria resgatado, certamente havia um homem que era parente mais próximo do que ele de Elimeleque. É verdade que sou resgatador, mas há um outro, versículo 12, capítulo 3, que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, viu? De manhã veremos se ele quiser resgatá-la. Muito bem, que resgate. Ele respeitava a tradição, ele respeitava a lei. Mesmo que isso doesse, porque ele estava interessado por Ruth. Ele via como era bom ter uma mulher com aquela virtuosidade ao seu lado. A mulher virtuosa é a mesma virtuosidade que se trata ali em Provérbios 31. É a mesma. Ora, quem não queria ter uma mulher sábia como Ruth ao seu lado, assim como Davi, quando Nabal morreu, ele tomou para si Abigail. Uma mulher que impediu o rei de cometer aquele equívoco, de derramar sangue inocente, né? Por causa da atitude do seu marido, que era um desvairado, que era um louco. Né? Davi disse, não, essa mulher não pode ficar desamparada. E uma mulher a quem eu posso confiar, uma mulher a quem eu posso ouvir para me aconselhar. Uma mulher que de fato é leal para comigo. Aí trouxe Abigail para junto de si. Assim como Boaz também queria trazer Ruth para perto de si. Mas havia um outro interessado. Então, Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na ilha. Aí por isso disse, traga-me um manto, né? Ruth contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou, ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para a sua sogra mão vazias. Disse então Noemi com discernimento, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá.
sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Ruth sabia do interesse de Boaz para com... Noemi sabia o interesse de Boaz para com Ruth. E houve o resgate, né? Boaz reuniu 10 líderes da cidade, aqui no capítulo 4, e disse: sentem-se aqui. Eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugeri-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Agora Boaz tratou de um assunto mais delicado. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi, devido ao levirato, você terá também que adquirir como esposa a moabita Ruth, para manter o nome do seu falecido na sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazer. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, tirou a sandália, firmando um acordo. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sob a sua herança e para que o seu nome não desapareça no meio da sua família ou os registros da cidade. Uma honra para o homem, né? Ter filhos que pudessem perpetuar o seu nome. Vocês hoje são testemunhas disso. Meus líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunha. Faça o Senhor com essa mulher. Já profetizaram, né? Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia. Raquel foi sepultada em Belém, né? E Lia é mãe de Judá, né? De onde descende Pérez e descende diretamente o rei Davi e descende também nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá, porque todos eles descendiam de Pérez. Aí Boaz casou-se com Ruth. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho, um homem, um varão. Que coisa linda, né? Já pensou? Noemi chegou em Belém. Não me chamem de Noemi, de agradável, me chamem de Mara, porque eu estou amarga, porque o Senhor depositou a sua ira sobre a minha vida. E agora está Noemi feliz. Está Noemi feliz. Não há tempestade que dure a vida toda na presença do Senhor. O Senhor move as águas, torna as águas tempestuosas, torna as águas incapazes de serem domadas, humanamente falando. Mas nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que acalma a tempestade e vem bonança. Como veio para a vida de Noemi a tranquilidade no fim dos seus dias, Deus a honrou. Deus a restituiu o que ela havia perdido. Deus trouxe de volta a felicidade a Noemi. Não foi isso que Ele fez conosco? Não foi isso que Ele fez com o povo de Israel, de Judá e Benjamim, mais especificamente, que voltaram do cativeiro, voltaram felizes, radiantes, na liderança de Esdras e Neemias? Claro que havia muito trabalho, mas eles confiavam que o Senhor ia dá-los forças, pudessem levar a cabo tudo
que eles deveriam fazer na reconstrução de Jerusalém. Nosso Deus, Ele traz esta alegria. E nós temos em nós essa alegria, que é uma alegria eterna. Deus nos resgatou. Antes nós estávamos desesperados, nós estávamos aflitos, nós estávamos como alguém lançado à sua própria sorte. Mas Deus agiu em nosso favor, Deus nos trouxe para perto de si. Deus nos deu a salvação, Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu essa alegria que ninguém pode tomar. Ninguém é capaz de desvincular desse amor. Ninguém é capaz de desvincular desse amor. O apóstolo Paulo diz isso, né, de forma belíssima em Romanos. Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo nos diz: a partir do versículo 38, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Noemi estava com aquela criança no colo. As mulheres haviam dito a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel como foi, dela descende o primeiro grande rei de Israel, o maior rei de Israel, que é Davi. Dela descende o rei dos reis e senhor dos senhores, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua linhagem humana passa por aí. Que o seu nome seja celebrado em Israel, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Todos viam o amor que Ruth tinha por Noemi. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Pai de Davi. Jessé, avô de Davi, Obed. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus. É pela tua graça. Desde os tempos mais remotos, nós percebemos a tua graça. Na vida dessa moça, por exemplo, dessa moça Ruth, um moabita, uma estrangeira, que o Senhor a honrou tanto, Pai. Que o Senhor a recompensou porque ela cuidou com devoção, com fidelidade da sua sogra, não a abandonou. Anulou os seus próprios interesses em prol do outro. Mas o Senhor a recompensou. No tempo devido, o Senhor a fez feliz. Muito obrigado, Pai. Essa confiança que nós temos em Ti, de que Tu estás a cuidar de nós, em todos os sentidos. Isso para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Continua, Pai Santo, a nos dar saúde física, mental e espiritual, Pai. Para que nós continuemos a crescer em sabedoria, estatura e graça, até atingir a estatura de varão perfeito, que é a nossa meta, que é o nosso objetivo, Pai Santo. Cuida de nós, Deus. E nos dá esse cuidado para que nós possamos fazer a Tua obra, independente da nossa vontade. Mas que a Tua alegria crie em nós a vontade, a Tua vontade em nossas vidas de fazer a Tua obra com diligência, com amor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por todas as coisas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito seja com todos, desde agora e para todos sempre, no nome santo de Jesus, nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz, até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz em nome de Jesus.